Aqui eu ainda quase não consigo mais ver o nosso layer. Se eu não conseguisse ver, eu poderia ainda mudar a divisão para top, por exemplo, e ver onde é que está cada layer que eu estou trabalhando. Pronto. E agora a gente vem para o nosso Active Camera e a gente vê que eles estão num espaço lá atrás, mas eles ainda aparecem aqui para mim. Então eu vou primeiro trabalhar com esse aqui, que é o mais importante. Vamos jogar ele aqui para mais próximo de mim. Vamos botar isso aqui menos 1000. E agora eu quero que exista uma câmera que caminhe de um para o outro. E como é que eu vou fazer isso? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar New Camera. E aqui a gente vai trabalhar com propriedades reais de câmera, tá? Mas para a gente não entrar em muitos detalhes aqui, a gente vai escolher um preset que já existe. Então, quanto maior a milimetragem, mais chapada vai ser a imagem, quanto menor, maior vai ser a sua profundidade de campo. Então, o que eu quero fazer aqui, eu quero botar no 35, que é uma padrão, e cá, ok. E aí você já vê que ela altera como a gente está vendo, percebendo esses 3 layers no espaço, ok? Como é que a gente pode animar isso, para a gente já ter uma ideia do movimento? Então, eu vou clicar P para posição, e aí, se eu mexo a posição da câmera, repare que eu não estou mexendo a posição dos layers de texto, estou mexendo a posição da câmera. Então, para a gente ver melhor isso aqui, ó, eu posso ver na minha visão top. A gente tem a minha câmera aqui, ó, e se eu mexo na posição, ela que está andando. Então, a gente está criando esse espaço 3D dentro do After Effects. Beleza? Agora, uma grande dica que é extremamente importante para quando você vai trabalhar com o movimento 3D no After Effects é você usar o nosso melhor amigo, o New Object. Então, eu quero clicar aqui, New Object. E eu vou clicar também aqui no 3D. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou parentear, quer dizer, a câmera agora vai ser filha do meu New Object. E qual que é a vantagem? De novo, a vantagem é a gente liberar todas essas possibilidades de movimentação para a câmera, sem ter que restringi-las a fazer o movimento que a gente quer fazer aqui. A gente pode simplesmente fazer esse movimento mais simples com o Nu e deixar essas opções aqui abertas para fazer outras coisas. Então, o que eu vou fazer vai ser parentear a câmera inteira ao meu Nu. Lembrando que, para eu fazer isso, ele tem que ser um Nu 3D. Então, eu vou parentear aqui e pronto. E agora, se eu mover esse Nu, eu estou movendo a câmera. E fica muito mais fácil de controlar. Ah, mas se eu não quiser fazer isso, beleza, então eu vou mexer na câmera. Como é que eu mexo na câmera? Eu clico C, tá? E aí eu tenho as 3 opções. O botão esquerdo do mouse mexe a orientação. O botão do meio, quer dizer, a rodinha, mexe a posição. E o botão direito, ele dá zoom. Só que com corda fica muito mais difícil de animar assim. Se eu não quiser fazer esses botões, eu ainda posso vir aqui, ó, e tem todas essas opções aqui. Se eu clico e pressiono, eu consigo ver todas as opções que eu acabei de mostrar para vocês. Ou ainda, se eu cliquei C e eu ficar apenas clicando C, eu consigo andar de uma para outra. Então, se eu só ficar clicando C, que eu ando de uma para outra. Ou se eu uso o mouse inteiro. Beleza. Então, mas eu vou usar o Nu porque a gente tem mais controle. Pronto, o Nu está aqui. Agora vamos posicionar esse Nu para que o meu After fique bem no centro da tela aqui, assim. Pronto. E agora eu vou fazer um movimento só na posição, só para combinar com o movimento que eu tenho das estrelas. Então eu vou mexer isso até chegar na frase que a gente quer. Pronto. E na posição final. Então, aqui, ó, eu só mexi na posição do Nu, não fiz mais nada. A câmera está intacta. Então, se eu der um play, a gente pode ver que o movimento da câmera está mais ou menos parecido com o movimento do nosso Nu. Beleza. Agora, uma outra coisa que a gente ainda pode fazer para ficar mais interessante é mexer na rotação desse Nu. Então, se eu mexer na rotação, ele vai mexer na rotação da câmera. Clico R, eu vou mexer na rotação Z, que é
a rotação, como se fosse a rotação normal. A rotação Y é de lado, é nesse eixo aqui, ó. E a rotação X é no eixo horizontal. Então, vou mexer na orientação Z e vou fazer o que a gente fez no início, que é clicar 1. Lembrando, lá no início eu falei, se você girar, se você só botar 1 aqui, quer dizer que não girou nada? Não, quer dizer que ele deu uma volta já e chegou no 1. Então, aqui ó, ele vai mostrar tudo que aconteceu até eu chegar lá. Então, o que eu quero fazer aqui é, nesse momento, talvez não vou fazer 1, talvez eu faça bem menos, faça 90. E aí a gente só ajeita os textos. Beleza, então eu vou animar a minha câmera assim. Agora eu preciso só ajustar os meus textos. Então o meu texto do Naose vai ser, clico R, mexo também na rotação Z e vou botar aqui 90. Depois eu venho no meu Effects e vou deixar ele só um pouquinho mais reto, assim. Onde reto isso não tem nada, mas ok. E agora eu venho aqui no meu Naose e só alinho ele. Então, a vantagem de eu trabalhar com o 3D é, eu não, hora nenhuma, animei ainda a posição dos meus textos. Eles estão apenas seguindo o movimento que a câmera 3D fez. E agora, eles ainda estão me incomodando lá atrás. Como é que eu posso fazer para esconder eles de uma forma melhor e não tirar tanta atenção da minha frase que está no primeiro plano? Então, algumas formas. A primeira forma que eu vou utilizar é em Camera Options. Então, aqui a gente começa a trabalhar de novo, como eu falei, em opções reais de câmera. Então, a gente abre Camera Options e aí a gente tem o Zoom, que ela vai aproximar ou desaproximar. Eu tenho o Depth to Field. O Depth to Field quer dizer a profundidade de campo. Nada mais é do que exatamente isso. Então, se eu ativo ela, ele agora vai começar a desfocar o que não tiver justamente no campo de foco. Como é que eu vejo isso? Se eu volto aqui para minha câmera de top, agora, e mexo na minha Focus Distance, você vai ver que agora eu tenho uma nova linha ali se movendo. E o que essa linha faz? Ela é o meu foco. É basicamente onde o foco da câmera está. Então vamos voltar para Active Camera, para a gente ver como é que isso está sendo realmente trabalhado. E eu vou aumentar o Aperture, que o Aperture na verdade nada mais é do que de quanto vai ser esse desfoque. E aí eu posso botar o meu foco, trago ele para trás, até eu conseguir ver claramente a palavra after. Lembrando que isso quer dizer? Quanto maior esse número aqui, quer dizer que o campo de foco vai ser bem menor. Então eu vou trabalhar com 150. E aí você vê que lá atrás o meu texto já saiu de foco, quer dizer, já não está me distraindo tanto. Então eu venho em Top novamente para ver onde é que está o foco certinho. E agora o foco eu também posso animar ele, eu quero alinhar ele exatamente com o meu texto. Então eu vou andar aqui, começa em After, aí vem Effects, vai chegar em foco uma hora. Só eu quero que chegue em foco um pouquinho antes, então eu quero que chegue em foco aqui. Então eu vou animar esse foco. Vamos tirar o foco do início. Vamos puxar um pouquinho mais para trás. A gente vai chegar em After. E agora eu quero que o foco aqui já esteja em Effects. Então vamos lá para o nosso top novamente. E aí olha onde o foco está aqui. Eu quero que ele chegue aqui. Então vamos lá. Trago ele para cá. Voltamos para Active Camera. Pronto, está ali. Agora, vamos andar mais um pouco. E a gente chega em Oz. Pronto. E agora a gente já tem a nossa câmera focando e desfocando aonde a gente quer.
Então, se eu começo em After, eu vou para Effects e vou para Naos.